Você aí tem alguma dificuldade para lidar nos momentos de crise? Você se considera uma pessoa com maturidade emocional, com um gerenciamento emocional eficiente para lidar com as situações adversas, ou você perde o controle? Será que é tão simples e intuitivo assim ter uma maturidade, uma inteligência emocional? Tem a ver com idade ou não? Vamos discutir sobre esse tema hoje, a importância da maturidade emocional, também inteligência emocional, né, para lidar com os momentos de crise. O que eu estou chamando de crise aqui? Todas as adversidades da vida. Alguma questão política, econômica, familiar, de saúde, financeira, de transição, alguma coisa que vai te tirar da sua zona de conforto, te dar um autoestímulo emocional, geralmente ansiedade, raiva, preocupação e outras coisas assim. E como a gente conseguir se manter firme, e vocês vão entender, tá, o que quer dizer ser firme, como conseguir se manter firme para conseguir resolver aquele problema, de modo a evitar os danos, não deixar que aquilo piore, que aquilo se vai escalando, tá? Sou Matheus Morari, psicólogo, terapeuta sistêmico, atendo indivíduo, casal e família. Sou também hipnoterapeuta e treinador de habilidades socioemocionais, tá? E é sobre isso que eu vou conversar com você essa noite, tá bom? Vou fazer os pormenores aqui da live, que é mandar as lives pro lugar que eu tenho que mandar, tá bom? Enquanto isso, vai falando se o áudio tá bom, quem tá aí, se tá ouvindo ou não. Se você já tem alguma coisa sobre esse tema que você quer compartilhar, perguntar, falar, seja você que esteja na gravação, você que esteja no ao vivo, tá? Pronto. Pronto? Acredito que é pronto, certo? Então hoje eu vou ter que falar um pouco. Se você já me acompanha aqui, você já sabe sobre inteligência emocional. Já falei várias vezes sobre isso, sobre ignorância emocional. Hoje eu vou adentrar um pouquinho mais, trazendo alguns conteúdos extras, tá? Só que eu recomendo profundamente, para complementar esse vídeo, tá? Para não ter que retomar outras coisas lá. Aí tu me viram vontade de espirrar lascado. Respira. Ai. Para não ter que ficar... Boa noite, Rosângela. Para não ter que ficar repetindo, pela misericórdia divina, gente, se inscreva. Se inscreva não, né? Entre no canal. Entre no grupo do... É tanta coisa. Entre no grupo do WhatsApp, tá bom? Que lá você vai ter acesso ao reprise das lives. E lá eu tenho live falando sobre ignorância emocional, inteligência emocional para tomada de decisão. Todos esses conteúdos vão te ajudar sobre esse tema, tá? Para complementar o seu campo de conhecimento. Se você quer desenvolver mesmo, essa live vai te ajudar sim, mas eu não salvador da pátria, você tem que continuar estudando, tá? Então é isso. A gente tem que começar a entender o seguinte: quando a gente está falando de emoções, a gente tem que perceber que essas são as únicas coisas que a gente consegue ter um controle das nossas reações. Tem muita gente que quer controlar tudo, que tem uma vontade de controle absoluto, que eu quero controlar situações, as circunstâncias, as variáveis, eu quero controlar os outros. Só que a única coisa que a gente tem o poder de controlar, e mais ou menos ainda, é a nós mesmos. O que eu decido fazer com as coisas que eu sinto, o que eu decido fazer com meus pensamentos, como eu reajo a tudo isso. A gente sabe que não controla nossas sensações, emoções e pensamentos, mas a gente controla como eu decido reagir e me importar. Então, quanto mais eu treino, mais eu busco um autoconhecimento, melhor fica. Então, essa é a única coisa que a gente tem controle, tá? Então, a gente tem que buscar ser maior do que as nossas reações. Aqui está a chave, aqui começa a ser a chave da maturidade emocional. Essa frase linda aqui, ó.
ser maior do que nossas reações. A gente, com a maturidade emocional, eu e você, a gente tem que aprender a olhar para a nossa própria sombra, para aquilo que tem na gente que não é tão bom. Na verdade, às vezes que é horrível, que é deplorável, que é feio, tá? E saber olhar para isso, porque tem gente que busca esconder, busca fugir, e isso é sinal de fragilidade emocional, de imaturidade emocional, tá? A gente busca ser forte, não uma força absoluta, porque eu já falei luta versus força aqui, já falei sobre isso também em outra live, tá? A gente tem que aprender a olhar os nossos efeitos, assumir nossos erros e nos responsabilizar. Toda vez que tem alguma situação, a gente tem que ver qual que é a nossa parte. Se no meu casamento o outro está agindo de tal maneira, eu tenho que me responsabilizar por isso. O que eu estou fazendo que talvez eu esteja colaborando, o que eu posso fazer para talvez resolver. Eu tenho que me auto-responsabilizar, certo? E é lógico que vai vir outras habilidades que não tem como sair daqui, que é a empatia, humildade, a habilidade de amar e de ser compreensivo. A gente tem que aprender a compreender, a ser compreensível comigo primeiramente e depois com o outro. Então, quando a gente está falando de maturidade emocional, é isso. Resumindo, ser maior do que as nossas reações. Então, vai se avaliando aí, como que você, que nota de 0 a 10 que você dá para o seu grau de empatia, humildade, amor, compreensão, olhar para os seus defeitos, reconhecer erros, se responsabilizar, olhar para suas próprias misérias e sombras. Que nota que você dá para essas suas habilidades? Nisso daí você já vai ter uma noção real da sua maturidade emocional. E gente, não é assim, nossa, pessoas maduras emocionalmente estão no panteão da dignidade. É a elite. E quem está abaixo é os miseráveis assim que não vale nada. Não tem nada a ver com isso, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua história, tem as suas circunstâncias. A primeira coisa, se você já tem um interesse, um pouquinho de maturidade emocional, você vai conseguir se olhar, tá? E se permitir fazer essas reflexões. Uma pessoa muito imatura, ela vai ficar incomodada e não vai conseguir fazer tantas reflexões e vai ativar uma resistência mais considerável em cima desses apontamentos, tá? Mas se a pessoa tem essa resistência, essa imaturidade emocional, forçar não vai acontecer, não vai fazer ela brotar para a vida, certo? O que na verdade faz a gente amadurecer é se permitir o processo, é permitir a gente andar com as nossas próprias pernas. Então, por exemplo, qual criança que vai desenvolver mais uma maturidade emocional? Uma criança na seguinte situação, que apresenta uma dificuldade na tarefa escolar e o pai sempre vai lá e faz a tarefa para ela, pai ou mãe, né? Sempre vai lá, resolve o problema dele e faz a tarefa para ela. Ou uma criança que o pai vai lá, fica de suporte, mas não responde a tarefa para ela. Orienta, mostra onde pesquisar, dá alguns insights, mas deixa a criança desenvolver seus próprios processos e trabalhar a sua cabeça. Qual a criança que vai desenvolver uma maturidade melhor, uma gestão emocional melhor? Tá? Agora, ficar insistindo para o outro amadurecer também não é um caminho bom. Então vai se percebendo, tá? Essa live eu vou querer que você se perceba bastante, tá bom? E quando a gente está falando de força emocional, pra gente, uma maturidade emocional, né, deixa a gente blindado, não quer dizer que eu não vá sentir, não quer dizer que eu não possa chorar, não quer dizer que eu não possa me retirar, não quer dizer que eu não possa pedir um tempo, ou que em algum momento eu perca o controle. Tudo isso vai acontecer, porque você é um ser humano, beleza? Combinado? Certinho? Tá? Mas eu não fico nesse ciclo preso, rodando dessa maneira. Tá bom? E essa maturidade emocional ajuda a gente a ter criatividade, intuição, motivação. Nossas emoções estão ligadas a isso. Nossas emoções estão totalmente ligadas à criatividade, intuição e motivação. Tá bom? E um dos princípios ali para a gente ir desenvolvendo essa maturidade é tomar consciência do nosso nível, das nossas habilidades e buscar mais conhecimento. Então, se você está aqui consumindo esse conteúdo, você está no caminho certo e já é um sinal de que você já vai ter uma maturidade emocional melhor, né?
da média para cima, vou considerar assim, certo? Porque senão você nem estaria aqui escutando eu falar, incomodar e cutucar, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, né? Na verdade eu não vou colocar em ordem de primeiro, eu vou falar alguns itens aqui, tá? Não tem uma ordem lógica, então não faz sentido eu falar primeiro. Mas uma das coisas que é importante, né? Vou falar as coisas importantes que tem a ver com a maturidade emocional e você vai se avaliando conforme eu vou falando, se você realiza isso ou não, tá? Como que é essa movimentação em você, beleza? Então todo mundo que está chegando aqui, gente, repito, eu estou falando sobre a importância da maturidade emocional para lidar com os momentos de crise. Então eu estou falando alguns princípios da maturidade emocional para a gente entender esses conceitos e depois eu vou aplicar essa realidade nos contextos de crise. Eu já fiz mais de uma live aqui também como lidar com frustração, momentos de crise com possibilidade de ajustamento. Eu já fiz outras lives que colaboram muito, 100% com esse conteúdo aqui hoje. Então esse é uma live de convite, tá? Uma live de convite para você adentrar o grupo no WhatsApp para ter acesso ao link que tem gravação das lives. Gente, esse grupo é totalmente paradão. Qual o objetivo desse grupo? Você ter acesso a mais conhecimento. Você ter acesso às outras lives. Ah, Matheus, mas eu não tenho tempo, às vezes eu acabo não entrando. Eu entendo, gente, eu também, cada um tem seus corre. Mas aí a gente já está falando de maturidade emocional. Vai ficar dando um miguezinho de que é difícil, de responsabilizar pelos outros, de ficar, né, tirando o corpo fora, isso é imaturidade emocional. Ou vai encontrar algum jeito, dentro das condições que você quer, se determinar para construir o que você deseja. Se você quer ser uma pessoa com uma estrutura emocional, relacional mais sólida, mais eficiente, isso é que muda o seu jogo da vida e está totalmente ligado à sua saúde global, então você tem que entrar no grupo e consumir mais conhecimento e você vai dar o seu jeito de encontrar, tá? Mas bora lá. Seja honesto com você mesmo. Tem muita pessoa que não consegue fazer isso. Seja honesto, não fique se contando historinha não. Ai, Matheus, fica dando desculpa, né? Ai, não consigo ver. Ah, não sei o que lá. Gente, seja honesto com você mesmo. Tanto positivamente como negativamente. Seja honesto para algum momento falar assim, eu não estou dando conta mais. Tem gente que faz de conta que está aguentando, conta uma historinha que vai aguentar só mais um pouquinho, que está tudo bem e que não, que já vai passar, enquanto por dentro está apodrecendo, enquanto por dentro está totalmente fragilizado. Então você está querendo botar essa banca, sustentar isso por causa de quê? Então seja honesto com você mesmo. Outra circunstância de ser honesto, nas dificuldades, pô, não consigo, ah, mas o fulano, mas foi Beltrano, mas aquilo ali. Seja honesto, o que você está esperando a ação de outro para mudar a sua vida, para ter a sua melhora? Aonde que está o seu ponto fraco, a sua fragilidade que você não está querendo olhar? E seja honesto com você mesmo na sua positividade, quando você vê que realmente você dá conta, que realmente você está bem, que realmente você é bom, que realmente você merece mais, que realmente você tem capacidade. Então seja honesto com você mesmo. Seja honesto. Isso aqui já conecta com a live que eu falei sobre recente até, né? O que você tem comunicado para si. Tá bom? Pare de se colocar como uma pessoa vítima. Colocar tadinho de mim, pena de mim. Não, gente. Para com esse lamento. Pare de reclamar. E pare de ficar culpando os outros. Certo? Todo mundo tem a vida sofrida. Você ter sofrido na vida não te faz diferente, nem mais especial, nem menos especial. Faz só você ter a sua vida. Faz só você ser quem você é. Qualquer pessoa tem a mesma dignidade do que outra pessoa. Qualquer pessoa vão ter as mesmas estruturas e condições para desenvolver do que outras pessoas. Lógico que existe sim situações de desigualdades financeiras, econômicas e tal, que vai sim influenciar na parte cognitiva, estrutural, né? Porque tem várias coisas envolvidas, né? Experiências, alimentação, insalubridade e tudo mais. Mas por ser um ser humano, se aquele indivíduo luta, né, e tal, algumas pessoas, é o seguinte, algumas pessoas já começam a corrida de fato do meio da pista para frente. E algumas pessoas começam a corrida da vida, e não a corrida de um contra o outro, a corrida da vida,
da largada para trás. Existe essa realidade? Existe. Isso influencia? Influencia. Alguns vão ter mesmo menos ou mais trabalhos do que outros para conseguir objetivos semelhantes. Isso é uma realidade. Mas isso não é determinante. E eu ficar lutando e ficar assim, nossa, coitada, a vida é injusta, eu comecei lá atrás, o outro já está lá na frente. Gente, não é para vocês comparar, é para você olhar o seu, ver o que você quer fazer e ir atrás. Ir atrás. Alguns têm mais oportunidades, mais know-how, mais contatos que outros? Tem. Mas vai atrás do seu. Isso tem maturidade emocional. Saber o que tem que fazer. Certo? Enquanto tem pessoas que nascem em boas colocações, vamos usar esse termo, e perdem tudo, tem uma vida desgramenta, tem outras pessoas que nascem em colocações horríveis e conseguem ter uma vida ótima, espetacular. Então você que vai construir a sua história. Talvez você tenha mais dificuldades do que outros, ok, tudo bem. Mas pare de sair, você tem que sair dessa questão de vítima, de reclamar, de culpar. Veja o que é seu, o que dá para fazer, o que tem que desenvolver e vai. E isso é, por exemplo, no momento de crise financeira, no momento de crise, perdi o emprego, minha casa pegou fogo, enchente, alguém faleceu. Independente da crise, você pode ficar reclamando, lamuriando. Aí que tá vendo, onde a gente já vai aplicando a inteligência emocional na crise. Eu posso ficar no coitado de mim, não acredito que aconteceu isso comigo, certo? Já falei sobre isso também, a indagação do porquê comigo, isso daí é furada, tá? De vítima e de reclamação. Isso vai resolver o problema? Não. Isso vai rodar o problema e vai te colocar numa espiral decrescente. Então se coloque como ativo, sinta a dor, chore a perca, certo? Mas em algum momento você tem que voltar para ação. Eu já falei sobre luto aqui também, tá? Tá tudo isso, gente, essa playlist tem mais de 80 lives. É simples para você ter acesso. Só basta você entrar no link da minha bio aqui e entrar no grupo de reprise das lives, você vai ter acesso ao link e pronto. Você vai consumir conteúdo. Se você gosta do jeito que eu falo, se você gosta de um conteúdo assim que realmente vai te transformar e tudo num lugar só, você não tem que ficar pesquisando nada, eu estou te dando tempo, estou te economizando tempo, clica lá, tal, vê o conteúdo e assiste. Com certeza sua vida vai mudar. Não vai resolver todos os seus problemas, não. Isso aí não tem como prometer porque tem a sua parte. Mas que a sua vida, sua mente, sua forma de ver as coisas e de se reagir vai mudar, vai, porque conhecimento muda. Beleza? Então saia dessa vítima. Saia de ser vítima e de coitadinho. Tá? Deixe de lado as coisas pequenas. Uma pessoa com maturidade emocional não fica brigando por coisa pouca. Não fica brigando por coisa pouca. Se tem alguma coisa pequena que incomoda, ou ela releva, ou ela faz, ou ela encontra um jeito eficiente de resolver. Tá? Por exemplo, coisas corriqueiras de um relacionamento de casal que vai acontecer. Certo? Cada família tem uma realidade. Não tampou a pasta de dente, deixou a tampa do vaso levantada, deixou a roupa em tal lugar, deixou a toalha em cima da cama, não guardou a comida, não tem essas coisas quando a gente convive em outras pessoas. Mas tudo isso é coisas pequenas. Lógico que incomoda. Lógico que ter várias vezes, mesmo já ter falado, vai incomodar. Só que você já gritou N vezes e não resolveu bosta nenhuma. Então, ou você vai lá e vê o negócio, já faz, ou você pode comunicar sem gritar. Fulano, seguinte, já falei sobre comunicação não violenta também. Quando você faz isso, eu fico me sentindo sobrecarregado e tal, tem como você se esforçar mais, eu ficaria muito contente. Tem uma estrutura de comunicação para isso. Ou eu posso avaliar, olhar, ter uma visão global. Por exemplo, em vez de eu ficar me reclamando da areia que está grudada em mim na praia, eu posso contemplar a beleza das coisas. Em vez de eu ficar reclamando dessas pequenas coisas que outra pessoa deixou de fazer, eu posso olhar o todo, as outras coisas que ela faz de positivo, as outras coisas que ela agrega. Então posso compensar ou ter um olhar mais global. Então não ficar alimentando com picuinheza, coisas pequenas, tá? Então a gente não vai aumentar
pessoa com maturidade emocional não vai aumentar coisas pequenas para dar mais valor do que elas realmente têm. Para que eu começar uma discussão para eu dormir de cara virada por causa de uma pasta de dente, por causa de uma tampa de privada? Se a tampa de privada, já falamos um pouquinho de casal, né? Se a tampa de privada, toalha, pasta de dente, essas coisinhas, tá fazendo motivo de dormir de cara feia, brigada, é porque isso não é o real motivo. É porque tem alguma coisa que está querendo ser comunicada e não está bem. Quer dizer que alguma outra coisa nesse relacionamento aí não está fluindo, mas não está sendo, a comunicação não está chegando até lá, vocês não estão se permitindo tocar nesse assunto. Você não está dizendo o que realmente quer dizer. Você não está sendo honesta com você mesmo e nem com o outro ou seu parceiro. Tá? Mas isso pode ser assunto para outra hora. Beleza? Então reflita, tá? O que eu anotei? Pera lá que eu anotei um negócio que bugou minha cabeça. Isso. Então você vai refletir sobre o que você pode fazer sobre isso, como você pode compensar, o que a outra pessoa faz para compensar nessas pequenas coisas, ter um olhar global, é isso. Tá? Outro ponto, para ter maturidade emocional, você tem que aprender que as suas emoções devem servir a você e não você servir as suas emoções. Tá? A gente vai sentir e vai ter vontade de fazer coisas do lado da nossa sombra, né, que não são tão gostosas. Mas quem manda? Quem que vai ter o controle? Quem que tem que aprender a gerenciar, comandar, reagir a tudo isso? Não é você? E se você não está conseguindo fazer isso, porque não é fácil, não é brincadeira, procure ajuda, procure conhecimento. O primeiro passo é reconhecer o que tem que ser melhorado e os danos que estão sendo causados. Aceitar as mudanças. Igual eu falei na live passada sobre ciclos, as coisas mudam, o mundo muda, tudo muda. Já fiz uma live aqui também falando sobre medo de mudança. Mas a pessoa com maturidade emocional, ela vai aprender que as coisas mudam e ela vai se permitir mais a mudanças de vários gêneros, de vários lugares, de várias áreas da vida, de várias maneiras, de várias intensidades. Então se permita mudar, aceite que as coisas mudam, nada na vida é estático, tá bom? Não relativize suas falhas, ou seja, não fica depreciando, não fica atribuindo culpa, ou não fica, não foi culpa minha, ou foi... Não, aprenda com suas falhas. Uma pessoa que busca e é madura emocionalmente, ela percebe que tudo é uma possibilidade de aprendimento. Olha que palavra feia. De aprendizagem. A todo momento eu posso estar aprendendo, tá? Ou o que fazer ou o que não fazer, mas de qualquer forma eu estou aprendendo. Então tem que aprender também com as minhas falhas, com os meus erros, e tá tudo bem, porque eu percebo que eu sou um ser humano e eu vou errar. Uma pessoa com maturidade emocional, ela não admite o erro. Quando ela erra, ela quer acusar o outro, colocar uma culpa no outro, ou se alguém aponta o erro para ela, fala, não, você não está vendo assim, mas é que você não está entendendo, que na minha situação é diferente, ela não admite, não, realmente eu errei, estou aprendendo com isso. Não, isso não rola muito bem com a pessoa que tem baixa maturidade emocional. Então, se você tem dificuldade de admitir o erro, ou de que alguém mostre para você que você errou, ou acuse você de um erro, provavelmente sua inteligência emocional, sua maturidade emocional está aí, não está na melhor forma possível, né? Pode ficar bem melhor, pode ser bem melhor, tá? Pare de pensar que o mundo te deve algo. O mundo não deve algo, não deve nada para você não, tá? O mundo não deve nada, não é porque você sofreu que o mundo tem que dar alguma coisa em troca, não. Muito pelo contrário, o mundo está rodando. Quem tem que agregar alguma coisa no mundo, deixar alguma marca no mundo, construir um legado, vivenciar, ser fiel aos seus princípios e valores, viver, acreditar, pregar aquilo que pensa, aquilo que acredita, aquilo que defende, aquilo que faz sentido, é você. Não é o mundo que vai entregar essa ideia de que alguém está me devendo, de que o mundo tem que me dar alguma coisa em troca, é se colocar ali como vítima. Certo? E outra, para receber algo em troca, vamos pensar nessa analogia. Para eu receber algo em troca, eu tenho que fazer algo, né? Não é assim que funciona o salário? Eu te faço um serviço, você me paga. Eu faço uma boa ação, você me retribui uma boa ação. Correto? Tem que ter uma ação. Agora, vamos pensar para essa lógica. Você está querendo, a pessoa quer uma retribuição, né? Uma boa ação do mundo.
simplesmente porque eu sofri. A gente já percebe que não faz sentido, tá? Se eu quero uma boa ação, eu tenho que fazer uma coisa, né? Se eu quero um salário, um pagamento, uma retribuição, eu tenho que fazer alguma coisa. Ficar numa postura de vítima, de reclamar, de lamento, de coitado, de culpar os outros, como você vai receber alguma coisa em troca se você só está sendo um pé no saco? Para você mesmo e para os outros, né? Porque uma pessoa com imaturidade emocional, conviver com isso, gente, é conflito constante. É uma pessoa difícil de lidar demais. A pessoa não aguenta nem ela, a pessoa não sabe nem se relacionar bem com ela, que dirá com os outros. É difícil conviver com alguém que tem imaturidade emocional, é difícil. Porque maturidade emocional é uma coisa de criança, né? Então entender esses comportamentos de uma criança é ok. Agora entender isso de um adulto de 30 anos, 20 e poucos anos, né, 40, 50 anos, aí fica puxado, né? Então cuidado. Cuidado para você não ser o chato ou a chata da vez, tá? Então o mundo não te deve algo, não te deve nada não. E se você quer um pagamento do mundo, você tem que fazer alguma coisa a sair desse estado de vítima, de culpa e de reclamação, né? E como é que a gente se blinda emocionalmente para os momentos de crise, a gente conseguir lidar bem com a situação? A gente tem que ser o nosso próprio eixo. O que isso quer dizer? Eu tenho que ter certeza das minhas potencialidades, das minhas verdades, de eu ser o meu centro da minha capacidade, do que eu consigo, do que eu não consigo. Tudo isso aqui, ó, aplicar tudo isso daqui. Porque aí eu vou basear em mim, nas minhas capacidades, nas minhas condições, os meus conhecimentos, no que eu posso fazer para resolver aquilo. Aí, porque qual que é o grande problema? Aqui está você. Estou vendo alguma coisa para ilustrar? Aqui está você, certo? Aí aqui aparece o problema. A questão é que quando aparece o problema, a crise, é como se isso aqui tivesse um eixo de gravidade que te puxa e tira você do seu centro. E você fica numa simbiose dessa crise que parece que isso nunca vai acabar, porque quando a gente está numa emocional ruim, nosso pensamento é ruim. Se você está triste e eu perguntar para você como que vai ser o seu futuro, você geralmente vai ter uma visão pessimista, ruim, né, depreciativa. Se eu te fazer essa pergunta num momento feliz, alegre, de entusiasmo, você vai me dar uma resposta mais positiva. Então quando você sai do seu eixo e vem aqui, ó, para a crise te engole e parece que vai na espiral negativa, vai caindo aqui, certo? Agora, você entendeu o princípio, né? O contexto da crise, vocês já entenderam que pode ser os mais diversos possíveis, tá? De pequena a grande. Agora, quando eu sou o meu próprio eixo, o problema aparece, não acontece esse sugar. Eu sou impactado, posso ficar assim tremendo, certo? Eu posso ficar assim tremendo, mas eu fico no meu eixo. Eu fico no meu eixo. Porque eu controlo as minhas reações, eu sou honesto comigo mesmo. Se precisar, eu peço ajuda. Tá? Eu aceito as mudanças, tudo isso que eu acabei de falar, e aí eu fico aqui, certo? Então por isso que é importante ter essa maturidade emocional para lidar com a crise, para eu saber a hora de reagir e a hora de sentir. Eu posso sentir, mas eu tenho que saber reagir, e não reagir pelo impulso, tá? Não reagir pelo impulso. Até o momento da minha vida, o momento maior de crise que eu passei, né, foi depois do casamento, foi quando meu filho sofreu um acidente. Hoje ele já está com quase 1 ano e meio, mas ele estava com 5 meses, caiu do sofá, bateu a cabeça, parecia que não era nada, mas ele ficou meio grogue, dormiu, acordou, vomitou, ele deu um traumatismo craniano nele, vamos dizer assim, né? Quase foi, tá? E no momento que ele caiu e tal, vomitando, se eu tivesse perdido o controle, entrado em pânico, travado, me alterado demais, como que eu ia conseguir gerenciar, acolher minha esposa, que estava bem mal, né, porque aconteceu um acidente com ela, como que eu ia conseguir fazer isso?
Então eu tive que ter um controle emocional até nos momentos ali do diagnóstico, fez o exame, vai ter que fazer cirurgia, cirurgia de risco, é assim, assado, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo outro, papapá. Eu tive que manter firme ali naquele momento, controlar as minhas emoções, para entender quais ações tomar da melhor maneira possível. Lógico que eu não vou descartar e não vou colocar o mérito nas minhas costas, não. Não vou não, porque foi um milagre divino e Deus interveio muito em várias questões para que tudo aconteça da melhor maneira possível, coisas até que fogem da nossa compreensão e do nosso controle. Mas com certeza, se eu não tivesse controle emocional, alguma coisa ruim poderia ter acontecido. Então, tipo assim, Deus faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa. E a parte de controlar nossas emoções é nossa. A parte de desenvolver nossa maturidade emocional é nossa, não é dele. Não é dele. Tá? Ele permite oportunidade de aprendizado, mas a gente tem que abraçar. Faz sentido para vocês? Então, eu começo a perguntar, a refletir para você o seguinte: como que você reage no momento de crise? Qual foi pense na sua vida como um todo, na vida adulta, pode ser em qualquer área da vida. Quando eu estou falando de crise, qual foi a maior crise que você já passou? Em que esfera, em que âmbito, né? O que vem à sua mente? Financeira, política, econômica. Qual a diferença? Financeira é você perdeu o emprego, tal, faliu, alguma coisa assim. Econômica, país, né? Inflação, sei lá, alguma coisa assim. Tá? Então, qual foi a maior crise? Se vocês até quiserem compartilhar aqui, você que está ao vivo na gravação, aqui nos comentários, qual foi a maior crise, eu ficaria muito agradecido em compartilhar a sua história, né? Fala um pouquinho da minha, agora você fala um pouquinho da sua. Eu acho que é uma troca justa. Tá? Então, qual foi a maior crise? Você já vivenciou muitas crises na sua vida ou não? E às vezes, gente, olha só, uma pessoa que, por exemplo, tem medo de falar em público, eu ia falar de fobia talvez, né? Mas a votação não ganhou. Uma pessoa que tem medo de falar em público, apresentar um trabalho, um projeto, aquilo é uma crise enorme para ela. Então, pode ver que crises não são coisas tão grandes, mas dentro da sua perspectiva. Tá? Então, quando você tem uma crise, como que você reage? Você tem que tomar consciência disso. Você já parou para pensar? Como que você reage na hora da crise? Na hora do aperto ou do desespero, de um acidente? Como que você reage? O que você faz no momento de crise? Tem pessoa que trava, tem pessoa que alucina, tem pessoa que dá risada, tem pessoa que entra fica meio aérea, como se, não, tipo assim, como isso é um sonho, nega a realidade, né? Tem pessoa que fecha a cara, né? Tem várias formas de reagir. Tem pessoas que ficam muito ansiosas, agitadas, desbaratinadas, andando para lá, para cá, para lá e para cá. Tem pessoas até que às vezes vão para o hospital, desmaiam, tá? Então, lógico, gente, que ter uma maturidade emocional, criar seu próprio eixo, né, ter essa blindagem emocional, não é uma garantia, porque talvez a pior crise que você passou até hoje pode vir que na sua vida pode ser algo pior ainda. E mesmo eu, por exemplo, que eu me considero uma pessoa muito madura emocionalmente, com alta inteligência emocional e gestão de tudo isso, pode ser que alguma situação me tire do meu eixo. Eu não estou fora dessa condição, tá? Mas até o momento isso não aconteceu. Então, para você até o momento, né? Qual foi a maior crise e como que você reage às crises? Crise de riso depois fecha a cara, mas tá falando aqui, certo? Então, mapeia isso, traz na sua mente, de preferência, vê a gravação aqui, se for possível, anota. Como você reage? Matheus, não tem um jeito específico não, teve uma crise tal. Você pode fazer uma lista, né? Teve crise tal que eu reagi assim, outra situação reagi assado, certo? Só que eu vou começar a questionar em cima dessas suas reações. O que essa reação
tem a ver com você. O que ela comunica sobre você? O que ela fala sobre você? O que tem a ver com você? O que essa reação tem a ver com a sua história? O que ela revela sobre a sua história? Pensando na sua história lá na sua infância, como que era lidar com crise? Mateus, criança não tem crise. Não, tem crises diferentes, mas tem crise. Às vezes perder uma borracha pode dar uma crise. Às vezes um amiguinho não chamar para festa de aniversário pode ser uma crise. Às vezes levar uma bronca da professora ou da mãe em algum momento pode ser uma crise. Às vezes um amiguinho ou primo, sei lá, familiar não falar que quer brincar com ela pode ser uma crise. Então, olhando lá na sua história, fazendo tipo uma linha do tempo, o que essa forma de lidar com crise revela sobre a sua história? Que marca? Essa maneira que você tem de reagir com a crise hoje é recente ou é mais antiga? Como você aprendeu a reagir assim? Qual era a função, o para quê dessa reação? Era lidar com a situação para a situação não piorar? Era para alguém vir resolver para você? Era para você resolver aquilo e não ter outro dano? Qual que era o para quê desse funcionamento? Com quem que você aprendeu a funcionar assim? Outras coisas que você pode se questionar é olhar para a sua família. Como que é a forma do seu pai, da sua mãe, dos membros da casa, da sua família de origem, onde você cresceu? Como era lidado com as crises? As crises eram compartilhadas ou eram muito isoladas? Todo mundo sabia, ajudava, compartilhava, metia o bedelho? Ou era cada um no seu quadrado, ninguém sabia, só alguns grupos de pessoas sabiam, tinham alguns setores que não chegavam em outros? Porque tudo isso está te refletindo e te impactando hoje, positivamente ou negativamente. Mas a tomada de consciência é importante, buscar conhecimento é importante para a maturidade emocional. Então, qual que é a crença que está por detrás de funcionar dessa maneira? Qual realmente é o medo que te ocasiona? Porque às vezes a crise ocasiona muito medo na gente, porque geralmente são situações que a gente não está preparado, num contexto que não é o momento, e é normal a gente sentir medo com coisas adversas. Só que é medo realmente do quê? Medo de perder? É medo do abandono? Ou medo referente a... Qual é o medo real que vem? Quais são os pensamentos, as crenças que aparecem na sua cabeça naquele momento de crise, quando a crise, certo? Quando a crise está usando a gravidade dela aqui, ó. Que sentimentos vêm, que pensamentos vêm? Quais são as crenças? Eu não vou dar conta, por que isso está acontecendo comigo? De novo isso? Quais são os pensamentos? Nossa, se isso acontecer, eu não consigo resolver isso, eu vou ser abandonada. Ninguém vai me querer, não vou ser aceita, de novo está acontecendo. Quais são os pensamentos das crises enquanto está acontecendo esse puxar aqui? Esse é um X das questões que eu faria num processo terapêutico com você e te acompanharia, né? Mas, mesmo que eu não consiga te acompanhar para trabalhar as suas respostas, você num autocuidado pode tomar consciência disso e talvez já te movimentar, te levar para algum movimento, porque você toma consciência, só que você tem que ter um movimento, tá? Aqui o pessoal tá falando. Ali, ó. Tá vendo que toda forma de reagir, na crise, Mateus, eu grito. Eu grito. A Rosa tá falando que a crise era a forma que eu tinha de ter as brigas entre meus pais. Eu grito. Então, a crise, a forma de reagir começa com uma forma de sobrevivência, vamos dizer assim, né? De amenizar um conflito ou de amenizar alguma dor interna.
Só que depois a gente vai crescendo, o cérebro é preguiçoso, ele vai continuando usando o mesmo método que a gente utilizava na infância, só que já é uma outra realidade e contexto. Tá? Então faça essas perguntas. É importante vocês saberem sobre isso. Qualquer coisa, assistam a live de novo, só nessas perguntas aí, e veja o que você descobre sobre você. Tá bom? Mas vou falar mais um pouquinho aqui, tá? Isso. Maturidade emocional, ela te exige uma conscientização do problema, das suas ações, do seu mundo interno, e uma autorresponsabilidade, de você se responsabilizar, metaforicamente falando, tornar-se protagonista da sua vida, das suas questões. Tem muita gente que fica, mas é que fulano, mas é que Beltrano, mas é que lá foi assim, mas é assado, porque ainda falta isso, é que eu estou dependendo disso. Eu caio nisso também, gente. Dessas desculpinhas que a gente dá pra gente, tá? Mas quanto mais consciência a gente toma, melhor fica pra gente. A gente também, né, um sinal de maturidade emocional são relações mais saudáveis, mais consistentes, porque a imaturidade emocional, né, traz uma deficiência fenomenal para as relações. Aquela pessoa realmente é difícil de lidar, é conflito atrás de conflito. A aprendizagem constante, como eu disse, ver a sua parte de culpa e olhar valor no conflito. Por que a gente olha valor no conflito quando a gente tem maturidade emocional? Quando a gente valoriza a crise? Porque a gente sabe, aprende que a crise é o que nos lapida. A crise que vai forçar a gente a desenvolver habilidades novas. A crise que vai tirar as provas do 9 para ver a minha capacidade. E eu superando aquela crise, eu aumento a minha autoestima, meu sentimento de autoeficácia, porque eu consegui aguentar e superar por aquilo. Então, se eu aguentei isso, eu aguento aquilo outro. Quando a crise que eu venço, mais fácil fica a próxima. Certo? Agora também o oposto pode acontecer. O oposto também pode acontecer. Tá? Mas eu olho para a crise não como um lamento. Eu sinto dano, porque não é gostoso, mas é um mal necessário que todo mundo vai ter, é uma regra da vida, igual que eu falei na questão dos ciclos, é uma regra da vida, vai acontecer, você queira ou não. Então o que você vai ficar? O sol vai nascer, o sol é quente, vai me queimar, não quero que nasça. Você vai ficar se lamentando porque o sol não está? Porque o sol está aí? Então tem coisas que fogem da nossa condição, e aí o que está dentro da nossa condição a gente deixa de lado, né? Então é isso, aprenda a olhar com um olhar de oportunidade para a crise. Isso também vai tirar o poder dela. Porque é o seguinte, vou usar isso aqui de novo, que eu falei, a crise te puxa, te tira do seu eixo, balalá, como eu disse, né? Sabe o que faz a crise ficar mais forte e puxar mais você para o eixo dela? Ai, meu Deus do céu, uma crise, não acredito, que crise é essa? Ela é muito forte, por que eu estou passando com isso? Eu não queria estar passando isso, mas não era para ter essa crise. Quanto mais eu luto contra essa crise, de atacar ela, de dar peso para ela, de dar força, de denegrir, de entrar em desespero, mais eu fraquejo no meu eixo e mais eu caio na espiral da crise. Agora só olhamos uma crise, nossa, que saco, hein? Já estava de saco cheio, não era o que eu tinha planejado para agora, mas beleza. Eu vou aprender com você, vou me desenvolver, vou resolver na hora de resolver, sentir na hora de sentir, e eu sei que daqui a um tempo eu vou lembrar disso como uma boa história. Eu vou lembrar disso com ar de aprendizagem, olhar isso com ar de um conhecimento que eu posso compartilhar para ajudar outras pessoas. Até que eu começo a mudar o olhar. E aí, na verdade, eu faço isso aqui. Eu que chamo a crise para mim, falo, vem cá. Aqui, eu que viro o cachorrinho, né? Aqui, ela que vira o cachorrinho. Entendeu? Ela continua me afetando. Mas eu vou reagindo e controlando. É esse o movimento que tem que acontecer. É esse o movimento. Estão entendendo? Faz sentido até aqui? Faz sentido? Então,
compartilhe, manda essa live para alguém, a gravação e tal, fala, ó, você precisa assistir isso aqui, foi muito bom para mim e tal, marca as pessoas nos comentários, envia, porque eu acho que todo mundo passa por crise, e então essa live vai servir para todo mundo, eu acredito eu, e tem pouca gente que tem maturidade emocional, então essa live vai servir para bastante gente também. Faça o papel, tá? Manda para alguém, pelo menos para uma pessoa que você considere tem algum apreço. Aí você já me ajuda, né? Eu estou ajudando vocês. Aí você ajuda já, falando para me seguir, para se inscrever nas redes e tal, e tudo mais. Beleza? Então, nesse processo todo, gente, que a gente está construindo, essa dinâmica que eu estou trazendo, a grande jogada é aprender a ouvir as nossas emoções. Não que as nossas emoções são verdadeiras, porque as emoções às vezes nos enganam, vocês já sabem disso. Mas eu tenho que aprender a ouvir o que estou sentindo, quais são as sensações, as emoções que vêm, e aí como que eu vou ouvir de uma maneira efetiva? Eu vou refletir, eu vou questionar, eu vou investigar, para ver o que essa emoção está trazendo, o que ela está conectada, se ela é verdadeira ou não, certo? E aí sim eu posso ver, né, e como que eu vou reagir. Porque as emoções fazem a gente enxergar as coisas. É ela que faz a gente perceber o tom. Né? A realidade é a realidade, independente do que eu interprete, certo? Por exemplo, a parede caiu, é uma realidade. Mas a forma de eu interpretar essa realidade é as emoções que ditam. Mas a nossa realidade interna, os nossos auto-julgamentos e tudo mais, é ditado pelas concepções que eu tenho, pelas emoções que eu escuto, vamos dizer nesses termos, tá? Então, enxergar as coisas conforme as suas emoções. Isso acontece, tá? E aí tem coisas que as nossas emoções fazem parecer pior do que realmente são. Pior do que realmente são, porque eu estou escutando as emoções friamente, cegamente, e esse não é um bom indicativo, tá? Porque elas vão parecer pior. Então a nossa percepção mental, aquilo que eu trago na minha mente, dita a minha realidade, a forma de me relacionar e ver as coisas. Certo? Isso também está ligado à sua maturidade emocional. Ter esse diálogo interno. Conversar com você para você se acalmar, ponderar, fazer esse jogo de campo, refletir, se questionar, investigar. E conhecimento vai te dar essa habilidade. Por isso que eu vou insistir novamente. Tá? Se inscreva e entre no grupo do WhatsApp, meu povo, para você ter acesso ao link, está lá na descrição do grupo. Esse grupo só serve para falar de live. Ah, mas eu não gosto de grupo. Esse grupo só serve para falar de live. Eu posto aviso da live, eu posto quando a live está ao vivo, para você ficar mais fácil para ser lembrado e não perder, e lá você tem acesso à gravação das outras lives. Tá? É para isso, para você aumentar o seu conhecimento. E aí, esse jogo vai te aumentar a sua adaptabilidade, para você se adaptar. Uma pessoa com uma maturidade emocional, ela se adapta a situações. E repito, ela vai se adaptar. Não quer dizer que ela vai ser um camaleão e está mudando toda hora os seus princípios e valores. Não, algumas coisas, princípios, alguns valores são inegociáveis. Alguns posicionamentos e reações são da pessoa. Mas eu tenho que fazer um jogo para me adaptar. Porque se eu bato de frente, adaptar isso, bater de frente, não é para fazer assim, não vou mudar, é assim que vai, não era para você vir agora, o que você está aparecendo aqui? Puf, ganhou. Adaptar é, nossa, mas que saco, hein, cara? Não estava pronto para isso agora não, mas já que você veio, vamos aprender, vamos ver o que eu vou dar para fazer, que pauzinho que eu tenho que mexer, o que eu vou ter que deixar de fazer para resolver você. Porque quanto mais rápido eu resolver você e aprender, melhor fica a minha vida. Isso é se adaptar. Isso é se adaptar. Tá? É parar de fugir do problema. Maturidade emocional não foge do problema. Ele também não causa problema. Mas quando o problema vem, mata no peito e chuta para gol. Faz o que é possível.
certo? Então não adianta a gente ficar fechando os olhos, fazer de conta que a gente não está vendo, tá? Às vezes é isso que aumenta os problemas, a falta de honestidade com você mesmo, certo? Então essas reflexões, esse conhecimento que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Repito, essa live é fundamental você assistir com outras, tá? Da inteligência emocional, da ignorância emocional e outras que eu já falei por aqui, mas principalmente essas, tá bom? Gostaria de escutar de vocês aqui nos comentários, seja no vídeo, seja na gravação, algum feedback do que vocês acharam, do que fez sentido para vocês, mesmo quem chegou aí no meio do caminho. A live vai ficar disponível por um tempo aqui e depois vai lá pro grupo, tá? Escutando tudo isso hoje, você se considera? Que nota de maturidade emocional agora? De habilidade para lidar com crise, de 0 a 10? Mexeu em algum pauzinho de alguma coisa nessas perguntas aqui para você questionar, para você aprender mais, para você olhar algumas coisas que você não estava vendo? Deixa eu um pouquinho a par aí dessa situação. Sete. Para algumas pessoas 7 é bom, para outras pessoas 7 é ruim, até isso é subjetivo, né? Muito bom, minha nota tá baixa, mas deu um estalo. Cresci são antigas. É um mecanismo antigo que era eficiente para aquele tipo de problema. Rose, tô falando com a Rose, tá? É um mecanismo antigo para um problema antigo. Hoje são problemas e situações de uma pessoa nova. Então não tem como aplicar mais. Hoje, algo que resolvia, não era tão funcional, mas resolvia lá, não vai surtir o mesmo efeito cá. Certo? Então, reflita, volta lá e veja as perguntas de novo, reflita, anote as perguntas, pense, certo? É isso. O ideal é ajuda terapêutica. Isso é o ideal, supra-sumo, tá? Mas é isso. Então, muito obrigado por todos vocês que estão assistindo, que passaram aqui, gravação, ao vivo, tudo mais. Espero ter ajudado vocês. Se não tiver ajudado também, pelo menos eu gostei de falar, tá? E se vocês quiserem aprender mais, entra lá no grupo do WhatsApp para você ter acesso às lives. E qualquer coisa pode entrar em contato comigo, tá? Seja para marcar sessão, para ver algum dos outros cursos que eu tenho, fique à vontade. Então fiquem com Deus, até mais. Bom resto de vida, de serviço para vocês amanhã. E a gente se vê nas próximas lives. Tchau, tchau.